dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos ao Dia de Reflexão aqui na TSF. O meu nome é Maria Helena Freire e comigo tenho José Pedro Silva, Maria Escaja e Liliana Borges, como o nosso grande Rui Borges. Olá, bem-vinda mais uma vez. Bem-vinda mais uma vez. João Maria já nem está ausente, ainda bem, todos ficamos contentes com isso. Foi ótimo. Esperemos que estejam todos bem. Eu acho que sim, apesar de um pequeno atraso, mas ninguém sabe que nós estamos atrasados, mas é bom referir que nós também somos humanos. Hoje vamos finalmente celebrar o fim de umas presidenciais que parece que duraram 2 anos e até duraram 2 anos, porque toda a gente fala delas desde 2023 ou 2024. Vamos também ver o Zé Pedro a celebrar uma demissão, que por norma ele é um bocadinho contra, mas eu acho que esta ele vai mandar foguetes, mas não aqui dentro, por favor. Mas primeiro vamos ao nosso café, que hoje será pingadinho. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. João Coutinho de Figueiredo, após a sua derrota na primeira volta das presidenciais, em que interrogou aos jornalistas: vocês sabem o que é que fizeram à minha vida durante a campanha, terá agora um espaço especial na SIC Notícias no domingo à noite, um programa chamado Visto Assim. Esteve também a comentar os resultados da segunda volta de umas eleições em que o próprio participou. Classificou, nesse comentariado, António José Seguro de chato. Zé Pedro, como é que achas que um eurodeputado vai conciliar os seus trabalhos, não é? Porque ele continua a ter um mandato, eu acho que ele ainda não se desfez dele, para o qual foi eleito há quanto tempo foi? Há 1 ano? 1 ano e qualquer coisa, 1 ano sim. Como é que achas que ele vai conciliar esses trabalhos, que não são poucos, com o comentário que vai ter, o espaço de comentário que vai ter ao domingo à noite, sem contraditório, não é? Acho eu. Pois, não sabemos, mas na noite eleitoral eu cheguei a imaginar Marcos Mendes, perante o resultado, seguir diretamente da sua sede de campanha para o estúdio onde fazia o comentário. As eleições são ao domingo, e como se nada fosse, aparecia, coisa que na segunda volta cheguei a imaginar isso, mas André Ventura, não é? Portanto, como também teve um resultado fraquinho, já lá vamos, podia aparecer não na sede, mas num comentário desportivo, porque ainda por cima o seu clube jogou no mesmo dia. Olha, enganei-me nos dois, afinal foi Coutinho que sai das eleições diretamente para o comentário. Está hiperativo, é um movimento, é o comentário, mas os liberais são assim, são fazedores, não é? Quer dizer, são empreendedores, queria eu dizer. Mas achas que a crise de senioridade, dado que a meia já foi? Não sei se são crises, já acho que... Sabe, eu sempre fui um pouco crítico, para não dizer muito crítico, da imprensa, do espaço de debate e discussão estar pejado. A minha mãe adora essa palavra. É um bocadinho, Pejado. é um bocadinho Posidónio. Pejado. Mas Posidónio? É um bocadinho. Acabou de chamar Posidónia à tua mãe. Chamaste Posidónio à minha mãe? E a mim próprio, que ainda é pior, Os pais não, não com vão ser todo o os únicos a respeito. ficar chateados com este tipo Mas não, todos Não. os pais, o que é que vamos dizer sobre Vou pensar os numa teus? coisa Queres que eu conte coisas sobre os teus pais? Mas deixa-me dizer, Estou a brincar, eu não sei nada, pais da Madalena. é infernal a quantidade de comentário e análise política que é feita por titulares de cargos e por pessoas eleitas ou por pessoas dos partidos. Eu não quero tirar o lugar a ninguém, mas isso não é comentário, é entrevista. Podemos dizer que Coutinho e outros, não estou agora só a falar de Coutinho, têm uma entrevista semanal, ok, mas não lhe chamem comentário nem análise, por amor de Deus. Tem uma agenda, foram eleitos por um partido, e nós olhamos, os painéis são sempre por membros dos partidos. O comentário é de pessoas dos partidos e dos governos e tudo, e do Parlamento, e eu sei lá. Está errado, está completamente errado, não é? Quer dizer, quem comenta e quem analisa não pode ter vínculos, não é? Para poder estar livre e dizer o que lhe apetece, não é? Sem amarras. Sem amarras, exatamente. Sem amarras. Portanto, a crítica... Eu achei que não ia ouvir esta expressão durante uma semana. A crítica é essa, não é aos próprios, os próprios aceitam, quer dizer, pronto, olha, recebem o convite e tal, e aceitam. Está do lado das direções, porque eu creio, posso estar enganado, mas que a audiência e a sociedade não aprecia, porque se calhar gosta de ver um debate em que as pessoas estão a dizer aquilo que lhes vai na alma, esteja certo ou esteja errado, e não há alguém que leva uma cartilha, não gosto da expressão, ou uma agenda. Liliana, já não estará na linha disto que o José Pedro está a dizer, já não estará comprovado,
depois destas eleições, que um programa ao domingo à noite não elege diretamente uma pessoa para um cargo, seja presidencial, seja outro, e não fará até o efeito contrário? Sim, tens o exemplo de sucesso de Marcelo Rebelo de Sousa e o exemplo do insucesso de Marcos Mendes. Mas eu acho que, mais do que Coutinho Figueiredo não ter aprendido com os erros, acho que é profundamente hipócrita, tendo ele feito uma campanha a criticar os mídias, a criticar o espaço que eles tinham nos mídias, a criticar os mesmos de sempre que usavam o espaço documentariado para saltar para cargos, para ele fazer exatamente a mesma coisa. E depois também, pegando também numa coisa que tu recordaste, de ele ter dito que o discurso de António José Seguro, o discurso de vitória de António José Seguro tinha sido chato. Bom, eu estive no discurso de derrota de João Coutinho de Figueiredo na primeira volta e era um discurso chateado, não era chato, era chateado. E eu pessoalmente prefiro um Presidente da República chato, na medida em que o discurso estava preparado, como devia estar há dias, para um resultado bom ou para um resultado mau. Prefiro um Presidente da República que sabe lidar com jornalistas, que tem previsibilidade, porque, por exemplo, no momento no final do discurso, quando é questionado por uma das jornalistas, há pupos dos Jotinhas que ficaram irritados com uma pergunta e António José Seguro corrigiu logo essa atitude no momento e disse: todas as perguntas aqui são válidas, não o estou a citar, mas foi mais ou menos este o tom, que é diametralmente diferente daquilo que João Coutinho de Figueiredo fez durante a sua campanha, que não se soube controlar, foi extremamente emocional, em circunstâncias diferentes, mas foi, e acho que não é o que se espera de um Presidente da República, do cargo institucional do Presidente da República. Quanto ao espaço documentariado, pronto, ele já deixou claro que vai tentar uma recandidatura, não é? Portanto, e isso é para isso mesmo. Esperava mais criatividade do lado de João Coutinho de Figueiredo, mais sentido empreendedor, e não... Se fosse um canal de YouTube, um lugar que ainda está quente. Um canal de YouTube, talvez, vlogs, não é? Stream na Twitch, sim, a jogar Minecraft. Exato. Sentaste no lugar Eu não mais sei perceber bem o que disse, mas eu acho que isto é uma frase. Não é? Tiveste Um bem, stream eu na acho. Twitch a jogar Minecraft é uma frase. É uma Não frase faço que ideia. existe. Ou Fortnite, pode ser. Ou Fortnite. Sim. Sou a única Ou mais Call perto of Duty. Não, Call of Duty geração já Z aqui. não é uma cena. Acho que sim, acho que ainda é. Não sei. Não sou gamer. Mas queres concluir ou já Não, é arrumaste isto, com ele? é isto, Sim, já. já arrumaste com ele. Eu acho que ele arrumou com ele próprio, né? Mas pronto. Caja, achas que se está a renovar uma geração política dos domingos à noite, e não só, temos agora Miguel Morgado a fazer um programa sozinho também, João Coutinho de Figueiredo, não estou a tecer opiniões. Estou eu. Ah, ok. É para isso que eu estou aqui. E os programas de comentário individual também estão a aumentar um pouco. Achas que Seguro deveria estar preocupado com o seu segundo mandato, tendo em conta que já se está a alinhar uma frente de comentariado que provavelmente o vai questionar? Eu acho que Seguro deve estar preocupado com o seu primeiro mandato, que ainda não começou. Certo. Vamos começar por aí, ver como é que o senhor se porta. Estou muito à frente. Ver se honra ser o presidente mais votado de sempre neste lindo retângulo à beira-mar plantado. Portanto, acho que primeiro tem que se preocupar com o primeiro e fazer um bom mandato e não dar grandes munições a quem se posiciona para tentar minar a presidência dele. Assim, eu acho que no dia em que os políticos tiverem que fazer política para evitar ou com a ideia do que será o comentário sobre isso, perdemos tudo e mais vale entregarmos o cartão de portugueses. Mas não achas que esse dia já chegou? Eu acho. Eu quero acreditar que não. Eu não sei, eu sou uma lírica utópica. Vocês acham que não, as pessoas acham que eu sou má, mas eu na verdade sou só uma pessoa que acha que vive numa sociedade melhor do que aquela que existe. Mas todos os dias eu não vi o comentário de Coutinho de Figueiredo porque estávamos aqui a comentar nós próprios, não é? Nós os próprios verdadeiros estávamos a tecer o nosso comentário. Analistas. Mas a televisão da SIC Notícias estava atrás de mim, eu às vezes virava e via um painel com Coutinho de Figueiredo e Miguel Morgado e caía na real, é tipo, espera, o que é que está a acontecer aqui? Mas pronto, depois por outro lado tivemos um bom sinal nestas eleições, quer gostemos muito de António José Seguro ou não, eu não tenho particular afinidade como já disse aqui várias vezes, mas fiquei muito contente. Estás a refletir? Ai, desculpa, isto é café. Isso é que... Meu Deus, saltei para a reflexão. Foi tudo, trouxe Pronto, é assim, olha,
Eu acho que em vez de chamarem João Coutinho de Figueiredo, deviam chamar o dia de reflexão, no geral, para tudo. Para a presidência da República também. Mas quem está na televisão? Tricéfala. Quadricéfala, tu também vais. Tu tentas esquivar-te, mas também vinhas ser presidente da Eu queria um República. bocadinho. Olha nós os quatro a viverem. Tu também podes vir, Liliana. Lembro-se Olha nós a viver agora. no Palácio de Belém. Olha se estávamos Compra essa mal. ideia. Enquanto Eu te quero só dizer, as pessoas dizem mal do Zé Pedro na internet, mas o Zé Pedro hoje comprou-me um pastel de nata, um café e cigarros. Agora imagina se vivêssemos no Palácio de Belém. Aí mandava comprar aí, não Saías de manhã com a está cadela. logo, a manteigaria está logo ali. É isso! Saía de manhã com a cadela e trazia-lhes Excelente. pastéis de nata quando nós acordávamos. Quentinhos. Tinha que atravessar a ponte. Tu não tinhas que atravessar a ponte, não é incrível? Está feito, está feito. Eu acho que é de pensarmos, eu acho que podemos começar aqui um movimento, dia de reflexão mais Liliana Borges, para Presidente da República. Seguro que se ponha a pau. Enquanto refletem sobre o dia de reflexão na Presidência da República, vamos então à mesma, à reflexão. Vamos refletir. António José Seguro será o próximo Presidente da República. Seguro obteve cerca de 66,8% dos votos, com aproximadamente 3,48 milhões de pessoas concretas. Isto não está nada bem hoje. Enfim, também estou nervosa com a presença da Liliana, vamos dizer. Claro, estou intimidante. Estou só a mandar as culpas para alguém. Contra 33,18%. Por isso é que tentaste não ouvir, desculpa. Tu adoras fazer isso. Não digam que eu estou péssima, tu adoras interromper-me. Contra 33... Desculpa, volta, começa. Não vou voltar, não vou começar de novo. Eles têm ótimo, que ouvir siga. na nossa naturalidade. Contra 33,18% para André Ventura, que recolheu cerca de 1,73 milhões de votos. Seguro ultrapassou os números de Mário Soares. E já agora, eu dei um facto a este grupo de WhatsApp que acho que muita Que eu não gente... estou. Que a Liliana não está, portanto vais saber como os nossos ouvintes, que é, retirando de anos, todos os presidentes da República têm um apelido começado com S. Eu amei esse Portanto, fun Mas fact. eu disse-te que Disseste e antes o quê? também é António dos Santos. Hã? António dos Santos. Eu creio que é António dos Santos Ramalhantes. Portanto, Sim, também mas é o Santos. último apelido pronto, dele- ok. Mas podes passar a chamar-lhe António João Coutinho Santos. de Figueiredo, É então, António dos Santos que se prepare para ficar na cadeira da SIC para sempre. Ou porque fica, não vai chegar a ou Belém. fica na história como Ramalhianos, como o segundo presidente sem o apelido começar com S. Quem tem um apelido começado com S começa a pensar na sua vida, e mais de 36 anos, começa a pensar Algum de na... nós tem? Eu não. Silva. Tal, já está. Zé Pedro Silva. Ei, em Belém. aborta. Está feito. Uau, Belém 2031. Ai, meu Deus. Não queria dizer nada, mas Mas só com isso nada. Bem, enfim. Seguro ultrapassou então os números de Mário Soares e torna-se o Presidente da República mais votado de sempre, como Maria Escaja já evidenciou aqui. O eleitorado foi confrontado com imensas coisas antes de conseguirmos ir votar nesta segunda volta, como a tempestade que provocou inundações, cortes de estradas, danos em infraestruturas, levando a adiamentos de votações em vários concelhos e alguns municípios, e vão votar no dia, foram reagendadas as eleições nesses sítios para dia 15 de fevereiro. Por isso, os resultados finais ainda não os sabemos, mas temos os resultados finais da maioria das pessoas que vai votar. Seguro, na sua primeira intervenção pública como presidente eleito, prometeu ser um chefe, não um chefe de todos os portugueses, mas um chefe de Estado de todos os portugueses, e sublinhou a sua vontade de servir o país. Destacou ainda o esforço cívico dos eleitores em todo este contexto desgraçado. O início de mandato de António José Seguro está agendado para 9 de março de 2026, se bem que já foi ao Palácio de Belém, foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa, passou bem, vimos os dois sentados naquela sala que toda a gente conhece. Vimos o nosso futuro. O quê? Vimos o nosso futuro. Vimos o nosso passado e o nosso... Vimos todos naquele sofá. Aquilo depois tem umas cadeirinhas. Boa. Portanto, Muito bem. acho que dá para todos cabermos. Pergunto-te, Escaja, e dou-te aqui também um facto curioso, que é, o Seguro teve, e vê-se, tu és inteligente, tu consegues acompanhar, mas eu quando li esta frase tive que ler várias vezes. Seguro teve mais votos, e isto tirei do Twitter, só que não me lembro do senhor, portanto peço desculpa. Eu já sei quem é que vais citar, João Cancela. Teve mais Não. votos na primeira volta. Ele republicou, mas não foi ele que deu o Pois. facto. É exato, o Seguro teve mais votos na primeira volta do que André Ventura teve na segunda volta. Não estava a par desse facto, não fui fazer essa análise. Todas as análises que fizemos aqui no domingo, essa não foi uma delas. Ou seja, Mas ninguém fez, acho. é isso, foi É alguém que interessante. lançou no Twitter, sim. Ou seja, o que é que isto poderá dizer para ti? E conseguiste perceber, é que eu li a frase várias vezes para fazer contas na minha cabeça. Ou seja, o Seguro, na primeira volta, Teve ganhou... mais votos do que André Ventura. Ou seja, o Seguro da primeira volta, se competisse contra o André Ventura da segunda, Ganhava. ganhava a na única mesma. coisa que sim. isso quer dizer... Exatamente. Quer dizer que o Seguro dizer é que ganhava em de qualquer teoricamente cenário. não precisava de apoios. Ou seja, o que é que
isto também te diz do eleitorado Não, precisava português? porque tem que ter 50 mais 1. 50% mais 1. Portanto, precisava, não basta ter mais votos, tem que ter 50% mais 1 dos votos. Teoricamente, tendo o resultado sozinho na primeira volta superior ao de André Ventura na segunda, teoricamente não precisava de que o mundo inteiro se unisse para tramar, como diria... Não, isso era se fosse numa eleição em que... Mas é mais bonito que tenha existido Uma maioria relativa, Sim, sim. uma maioria relativa funciona. Mas sim, pronto. Mas a minha pergunta é, o que para isto continuando diz- na minha utopia e Onírica. liricismo, significa que António José Seguro ganharia em qualquer um dos cenários. Sim, ou seja, a minha pergunta é o que é que isto te diz também sobre o eleitorado português, porque estávamos todos a achar que precisávamos dizer que isto é o tudo ou nada, a democracia, a Ou antidemocracia. seja, de mas alguma forma sim, porque nas eleições presidenciais uma maioria relativa não é suficiente. Ou seja, um Presidente da República para ser eleito tem que ter 50% dos votos mais 1. Portanto, sim, era necessário que as pessoas se unissem e fossem votar no António José Seguro. Eu acho que não só por uma questão pela questão eleitoral base, não é? Que é a razão pela qual nós saímos para garantir que temos um Presidente da República que não é um fascista aldrabão, mas também porque por uma questão de posição, não é? Ou seja, o país uniu-se para dizer que não quer e que não quer mesmo e que não está disposto a ter um presidente como André Ventura, e eu não sei se André Ventura não terá chegado ao seu teto, não estará muito perto de bater no seu teto de eleitorado. Eu não sei se ele cresce muito mais para além disto. Ou seja, nós estamos há muitos anos à procura de quando é que para o crescimento, tipo, ou seja... quando é que rebenta a bolha? Quando é que André Ventura para de reunir mais votos, reúne todos os votos que são seus e que podem ser seus e para de crescer. Considerando que os resultados de André Ventura nas últimas eleições, tirando as autárquicas, que foi uma desgraça para o Chega, que são muito parecidos, mesmo nesta eleição em que havia apenas 2 candidatos e era António José Seguro contra André Ventura, e que André Ventura tentou, usou todos os argumentos possíveis, incluindo adulterou vídeos a entregar garrafas de água para parecer que estava a chover muito quando lá foi, ou seja, nem nisso foi honesto. Aproveitou-se de uma tempestade para alterar um vídeo para fingir que esteve no meio dela quando não esteve. André Ventura tentou tudo, fez campanha nas zonas afetadas pela tempestade, tentou capitalizar na desgraça alheia e não conseguiu. E eu começo a achar honestamente, e com muita felicidade, e espero daqui a uns anos não estar aqui a chorar Eu nem sei com se saudades dizer. desta minha utopia, mas eu acho que André Ventura pode ter chegado ao limite de votos que ele consegue cativar. É certo que as gerações mais novas, estão, especialmente os rapazes, estão muito mais radicalizados à direita. Tenho que contrariar. Tens de contrariar? Sim, Ai, que bom. porque daquilo que eu tenho visto. Nunca fiquei dos tão feliz de ser resultados, contrariada. Daquilo que eu tenho visto dos resultados e dividindo por gerações e também nas sondagens, que o Zé Pedro não gosta, mas que contam para estes estudos, é mais a geração 35-45 de homens que vota no André Ventura do que necessariamente. Ótimo, perfeito. Mas Então isso quer dizer má que os notícia para ti jovens... também é que é mais no João Coutinho de Figueiredo do que no André Ventura. É isso que eu te quero dizer, por exemplo. Pois, Dos 18. sim, não fico feliz. Dos Mas 18 aos 35 são mais ala João Coutinho de Figueiredo, Luís Montenegro. eu percebo, mas também ainda não entraram no mercado de trabalho, depois passa-lhes. Depois percebem a realidade, entram no mercado de trabalho, começam a ver o que a vida custa e passa-lhes logo a ideia de terem que pagar a creche e a escola e o centro de saúde e o hospital, e depois passa-lhes rápido os transportes. Essa ideia, isso é muito divertida, a ideia de ser tudo privatizado quando ainda não precisas de usufruir dos serviços. Depois quando começas a usufruir percebes que o Estado Social é uma coisa do caraças. Se eles conseguirem, é assim, certo? Posso dizer caraças? Não posso. Podes. Ok, não. Acho que ainda estamos seguros nessa palavra. Sim, isso depois passas, não me preocupa. Eu também fui do CDS com 17 anos. Isso é público ou estás a mandar Publicíssimo. agora? Ok. Não, fui do CDS com 17 anos. Primeira vez que votei em Paulo-Portas. Depois, pronto, abri os olhos, conheci. E acho que se calhar não vai ser a última vez. Que eu votei em Paulo-Portas? Uhum. Pá, eu quero acreditar que só votei em Paulo-Portas uma vez e que me bastou, não é? Vamos ver. Zé Pedro, Por acaso, deve ter sido... Tu votaste no CDS em 2011? Eu já não votava CDS na altura. Em 2011, não me lembro. Foi quando o Passos Coelho ganhou pela primeira vez. Não me lembro. Não, Aposto que estás no Passos Coelho. É melhor nem responderes a isto, olha, tu nem respondes. sim, é melhor. Tenho cá um problema com os meus votos. Sim, não tens. Zé Pedro, É outras com a minha pessoas é que mãe. têm. Zé Pedro, achas que, falando disto do teto eleitoral que a Casca já estava a falar, o André Ventura levou ainda a confiança de 1/3
do eleitorado. E queria te perguntar se achas, como a Maria, se descobrimos o seu teto eleitoral, ou se não és assim tão sonhador como as Não sou. Não sou, e sobre essas coisas dos dois textos. E sobre os resultados, temos que clarificar que, porque há bocado estava um bocado confuso, mas Sim, ficou confuso. se não tendo apoios, António José Seguro, com o resultado que teve na primeira volta, e André Ventura, com o resultado que teve na segunda, ganhava. Porque era superior à metade dos votos, a 50%. Ah, era? É. Eu não fui ver. Ah, ok, pronto. É que Sim. eu não tenho os números presentes. O que se pode concluir que é dispensável só o facto de perder de André Ventura ter um resultado inferior ao de António José Seguro na primeira volta é suficiente para que perdesse as eleições na segunda volta, só apenas dos candidatos. Isso quer dizer que... Não chegava. Os votos de... António José Seguro teve 1.741.000 na primeira volta e André Ventura teve 1.729.000 na segunda. Somando os dois a dividir por 2... Não... Eu não vou atravessar a fazer contas neste Não momento, vamos- vocês não me sim. apanham. Então, eu estou calada. Vamos lá de uma Exato, coisa. eu não faço Vamos lá de uma nada. coisa. Isso quer dizer que eu te escusava de ter votado em António José Seguro? Vamos lá, sim, o problema, sabes o problema? O problema é que Não me deixes forçar o meu pai. Exato. Não deixes forçar o meu pai. Não. Vamos lá então, vamos a Já isso. tirou o pai para Já o expus. Ora bem, vamos lá ver. Eu não acho nada. Todas as análises que eu vi de vitória épica, de derrota épica, estrondosa da André Ventura, não concordo nada com isso. Por uma razão muito simples. Porque o Anísio Cabral marcou. ou- É evidente, sim. É evidente que a vitória é folgada de António José Seguro. Muitos parabéns. Foi um resultado muito prudente. O povo, o eleitorado português é de facto é um bocado volátil. Está com mais criptomoedas, não é? Porque se pensarmos desde 2022, já foi uma maioria de esquerda, já foi uma maioria de direita, já foi de esquerda, já foi de direita, já foi de esquerda. O facto de ter sido agora um presidente que vem da esquerda, e é um homem que é de esquerda, não é? Não pode haver confusões, é com o socialismo, no estricto senso, não é? Mas é um homem de esquerda e quem está a dizer que é um homem de direita, enfim, tem que tomar os comprimidos. O que não significa nada. não vou O que não começar a significa chatear nada, até porque quando foi Soares a ganhar, a seguir a Soares, uma vitória de um homem de esquerda, se calhar Soares também não era de Assim, esquerda. dentro da circunstância. Desculpa, estou a te interromper, mas dentro da circunstância de hoje em dia, do espectro ideológico. Pois já sei, eu percebo pois já que tu possas sei. dizer que ele é de esquerda. Pronto, mas- pois já sei que quem não defender a nacionalização de tudo o que há e o fim da propriedade privada não é de esquerda. Mas pronto, a seguir a Soares foram duas maiorias absolutas muito sólidas de Cavaco Silva, não é? Portanto, isto não quer dizer nada. Está sempre a dizer, o país virou. Eu pergunto-me sempre, mas o país virou para onde? Por amor de Deus, quer dizer, se virasse para um lado, que se desviasse Que destas tempestades. sonho o país virar. Que se desviasse destas tempestades. Isto está virado neste momento. Portanto, esse é um ponto. Agora, há um resultado do populista, não é? Que é estrondoso, não é nada um teto nenhum, voltou a subir, tem 1.700.000 votos. E como aqui dissemos várias vezes, defendi eu aqui neste programa, várias vezes nas últimas semanas, quando se formam duas frentes, uma vai fragmentar-se, que é de seguro, porque é óbvio. Nas próximas legislativas vão à sua vida. As pessoas têm que votar os seus partidos, não é? Arrumam a trouxa e vão para o Bloco de Esquerda, vão para o LIVRE, vão para o PS, vão para o PSD, para o CDS, para todos. Os votos de Ventura... Gostei que não tivesses dito IEL e que admitiste que as E pessoas da ele- IEL votaram no E ele Chega. está a passar para o esquecimento, de facto. Mas os votos de Ventura, teoricamente, podem continuar nele. Até porque eu concordo absolutamente com a tese de que quem vota a primeira vez em André Ventura ou no Chega não é um voto de ânimo leve, não é aquele voto que se faz uma vez e depois nas legislativas recuso-me a votar no Chega. Isto é uma conversa que não faz sentido, não é? Há muitos mais votos em seguro que não voltam a acontecer, não é? E que o seguro tem aqui um problema, porque o seguro, como é evidente, capitaliza muito o anti-Ventura, não é? Numa renovação do mandato, se lá for, se quiser renovar o seu mandato, se aparecer um candidato muito forte, tem problemas. E pela primeira vez podemos ter, a menos que faça uma presidência exemplar. Mas eu acho Sim, que, mas aí pode ter persona solidificada e as suas. eu acho que António deixa José estar. Seguro vai ter uma presidência muito difícil. sim. Muito difícil. Vai ter que apanhar com o populismo todo em cima, a dizer todos os dias que qualquer decisão dele são os socialistas, pronto, vai ser isto o tempo todo, e mesmo nos seus apoiantes vai ter problemas, porque António José Seguro é aquela pessoa, quando chegar lá o decreto, quando chegar lá o diploma sobre as alterações à legislação laboral, pode chegar lá e pode dizer, as alterações não são suficientes, veto politicamente. O diploma volta ao Parlamento, o Parlamento confirma, o que fará Seguro é, ok, vou cumprir a Constituição. O Parlamento confirmou, está confirmado, siga a Marinha. E o que é que acontece? Uma parte substancial dos seus apoiantes, o que é que ele foi fazer? Então foi para isto que ele foi votar nele, não travou. Não, o as pessoas também. Estás a tratar as pessoas como se também fossem burras. Não estou. Porquê que eu estou? Então,
Porque as pessoas não votam num compreendem candidato com uma isso. expectativa. Qual é que é a burrice aqui? As pessoas votam num candidato com uma expectativa. Mas não há um certo número de alterações que o Parlamento faz até que o Presidente seja obrigado a que aquilo passe? Não. Não há? Não, havendo um veto político, o diploma volta à Assembleia. Se a Assembleia confirmar esse mesmo veto sem uma única alteração, passa. Exato. O certo. veto constitucional é que é outra Sim, coisa. sim, sim. O veto político, não. No veto político, a Assembleia pode confirmar o mesmíssimo, com as mesmas letras todas e os mesmos caracteres. Pronto. Portanto, e António José Seguro não será, penso eu, um presidente que se vai atravessar à frente do comboio. Isto não passa de maneira nenhuma. Nem tão interventivo como foi Marcelo. Que quis alterações no governo, não digo em termos de legislação, quis alterações de governo até ao nível da sua composição, quando foi o caso de João Galamba, e não conseguindo, disse, esperem lá que eu já vos digo, não é? E depois sabemos como é que foi a história, como é que se seguiu, até ao dia em que vai para o beco de João Salgado, que é um marco histórico de traição neste país, foi onde foram executados os Távoras. Eu acho que António José Seguro vai ser muito longe disto, portanto, já disse, o que ele prometeu foi cumprir a Constituição. Cumprir a Constituição é vetar politicamente a questão. Estou a falar da legislação laboral porque é o mais evidente agora. O Parlamento confirma, ele confirma. Isto vai desiludir uma parte do seu eleitorado, que se calhar queria mais uma resistência a estas mudanças, não é? Da direita, seja o que for. Portanto, Seguro terá um mandato, creio eu, muito difícil. Porque o seu apoio é muito distinto. É uma amplitude, é de marxistas a democratas cristãos. Claro, cada um quer puxar a brasa à sua sardinha e ele não consegue fazer as duas ao mesmo tempo. E tudo isto juntando com o populista sempre a dizer lá estão os socialistas, lá estão os socialistas. Portanto, isto é um mandato complicadíssimo. Agora, se não quisermos ser apaixonados nas leituras e se quisermos ser objetivos, cresce, efetivamente cresce, tem mais votos, votos que se podem consolidar, votos que lhe podem dar o governo nas próximas legislativas. Quem não vê isto está a andar a dormir. Portanto, aquilo que eu vejo que é, em 6 anos, Ventura não para de crescer. E eu comparo sempre, para mim, a melhor comparação a nível europeu do Chega é o Movimento 5 Estrelas, em Itália. Demorou, creio eu, 9 anos a chegar ao poder. Mas chegou, não é? E só a partir daí é que depois começou precisou dessa experiência para começar a ir para ali abaixo. Ventura está nesse caminho. Eu não disse que ele tinha pouca força, disse que podia estar a chegar ao seu tempo. E é isso que eu não acredito nada, porque o teto está sempre a crescer. Olha, ou seja, isto é um pé direito. O tempo dirá. Claro que sim. Eu acho que quando as pessoas Agora, como não vamos ter eleições durante 3 anos... que é uma derrota, Eu nem nisso acredito. Nem eu. que é uma sei. derrota, eu creio que não há dúvidas. Porquê? Porque perde. Pragmatismo absoluto. Certo. Perde, é uma derrota. Agora, aquela leitura de derrota épica, agora, e com isto termino, eu penso que, juntando à derrota que teve eleitoral, poderia ter tido uma derrota política pesada se o Primeiro-Ministro, discutimos isto aqui na noite eleitoral, se o Primeiro-Ministro tivesse acedido ao convite de José Luís Carneiro para entendimentos, e então aí, se Montenegro sinalizasse que ia conversar mais com o PS e menos com o Chega, em entendimentos nos principais temas, justiça, habitação, saúde, por aí fora, aí sim o André Ventura tinha levado uma grande pancada porque deixava de ser líder da oposição, deixava de ser líder da direita, deixava de ser líder de tudo porque o governo sinalizava que ia trabalhar mais com o Partido Socialista. Mas Montenegro e a AD e o PSD, e seja quem for, não param de dar a mão ao Chega e tábua de salvação. Acabámos de ver na Câmara de Lisboa também, já havia uma grande ligação ao Chega e agora até a vereadora do Chega passa para o lado de Moedas. É verdade, com plores e tudo. E Montenegro fez exatamente o mesmo. Não quis dar a estocada final no Chega, naquela noite, deu-lhe a mão. Como quem diz, continuam e estão os dois em pé de igualdade. Pôr PS e Chega em pé de igualdade, para mim é um discurso político que tem uma importância tremenda, não é? Liliana, seguindo nesta linha de raciocínio, há quem diga vitória estrondosa para António José Seguro, ia dizer José Luís Carneiro, coitado, acho que nunca vai ter isso. Mas acaba a ganhar. Nem ele esperava Sim, mas que acontecesse. de uma certa forma eu acho que ninguém... Umas pessoas não querem fazer a ponte, não é? Entre José Luís Carneiro e António José Seguro, porque preferem ter feito a cruz sem pensar nisso. Outras esquecem-se. Eu pessoalmente esqueço-me sequer que José Luís Carneiro está relacionado de alguma forma com António José Seguro. Mas pronto, achas que foi uma vitória estrondosa de acordo com as expectativas que tinhas ou moderada? Ou seja, nem chegou ali aos 70% que algumas pessoas ambicionavam, não é? Para ser mesmo aquele número destacado para que André Ventura ficasse ainda com uma cara mais derrotada. Eu, mais do que ter ficado impressionada com o resultado de António José Seguro, que fiquei, eu estava muito pessimista, eu que aproximo muito mais do Zé Pedro do que da Maria, eu fiquei muito surpreendida com os números da abstenção, que eu achei que iam ser francamente piores.
Mas primeiro para responder à tua pergunta e depois já comento a abstenção. Sim. Sobre a vitória de António José Seguro também é preciso relativizar quando olhamos para os números. Porquê? Porque, de facto, em termos de números absolutos e também em termos percentuais, ele ganha nos dois campos, mas estamos a falar de cadernos eleitorais muito diferentes do que eram há 20 anos, do que eram há 40 anos. Por exemplo, só desde 2006 é que os portugueses que residem no estrangeiro podem votar numas presidenciais. Logo, isso muda muito. Depois, em 2017, houve uma atualização dos cadernos de recenseamento, uma atualização automática dos cadernos de recenseamento, que já não me recordo bem dos números, mas passa, se calhar, dos 20 mil, não sei, para os 100 e tal mil, portanto, ou para 1 milhão, já não me recordo mesmo do número, mas sei que é um crescimento bastante expressivo. E, portanto, que depois também... ou seja, isto tem influência também quando olhamos para os números. E também, se calhar, é injusto comparar a vitória de António José Seguro e dizer que é o mais votado, quando Marcelo Rebelo de Sousa, em 2021, reúne, ou tem a mesma diferença, todos os candidatos, que eram 6, que concorriam contra Marcelo Rebelo de Sousa na sua reeleição, se os juntarmos a todos, eles tiveram 1,7 milhões de votos, ou 1,6, que é aproximadamente o que teve André Ventura sozinho. Portanto, eu acho que é preciso aqui relativizar os números. Quanto à abstenção, esse sim foi o dado que mais me surpreendeu na noite de domingo, porque eu estava à espera de muito pior. Acho até que faltou decoro institucional a Marcelo Rebelo de Sousa por ter convidado António José Seguro a ir a Belém quando ainda há portugueses que não votaram. Portanto, acho que é um desrespeito institucional. É assumir que está tudo feito E não toda a gente já falou. É claro que há sempre assembleias de voto que veem as suas eleições adiadas por esta ou por aquela razão, porque houve algum problema na mesa, mas aqui estamos numa situação completamente diferente. Nós sabemos que há pessoas que ficaram sem casa, sabemos que há pessoas que não conseguiam sair de casa porque as estradas ainda estão cortadas com postes, que as estradas estão partidas, estão viradas, estradas mesmo. E, portanto, e eu percebo, porque Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito em dezembro e voltou a dizê-lo ainda antes desta segunda volta, que a sua intenção era convidar o presidente eleito nos primeiros dias para Belém, até para um almoço, que acabou por não acontecer, com a maior rapidez possível, até porque a existência de uma segunda volta tira aqui 3 semanas ao período de transição. Mas quer dizer, será que António José Seguro precisava assim tanto de ir logo para Belém? Acho que é um desrespeito pelas pessoas que não conseguiram votar. Uma pergunta se o voto delas não tivesse a mesma importância, não é? Ou seja, a democracia ganhou no domingo. Depende a quem é que tu vais perguntar. Se tu perguntares a alguém que conseguiu votar, ganhou. Especialmente alguém que votou, seguro vai dizer que ganhou. Se tu perguntares à minha mãe, que votou às escondidas, ela vai dizer que não. Porquê? A minha mãe é de Leiria, os meus pais são de Leiria. E, portanto, eles não foram... não estão no grupo, felizmente, para mim, das pessoas mais afetadas, mas foram afetados pela tempestade, viram amigos e familiares também a ser afetados, têm empatia, têm um filho, no caso que é o meu irmão, que é bombeiro voluntário e, portanto, não parou em casa e não conseguiu votar no domingo, porque não parou, porque estava deslocado. E a minha mãe tinha-me dito: eu não vou votar, vai ser um protesto, vou-me abster, não vou votar. Acompanhou o meu pai ao local de voto, porque precisamente, como ainda não há rede, ela estava com medo que acontecesse alguma coisa no caminho, porque as estradas ainda estão cortadas, etc. Então acabou por ir com ele. O meu pai estava distraído e a minha mãe não resistiu e acabou por ir votar. Ele estava a conversar com alguém, ela foi votar, voltou para o carro, ficou de braços cruzados e o meu pai está chateadíssimo com ela porque acha que ela não votou. O pai, a mãe votou. E votaram os dois na mesma pessoa. E não, votaram António José Seguro. Não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, se tiver, desculpem. Mas pronto, isto acho também é expressivo do sentimento que estas pessoas têm. São 36 mil votos, se calhar são menos pessoas, porque algumas poderão já ter votado antecipadamente, não sabemos quantas, porque o Ministério da Administração Interna não dá esse número, não deu na primeira volta, não deu na segunda, embora tenha sido questionado, por mim, no caso. Mas eu acho que... Qual é que é a justificação? Não há. Isto são dados difíceis de recolher, mas em todos os anos Não são recolhidos. Pois, mas... E achas que as pessoas que não votaram se vão querer mobilizar no próximo domingo? Duvido, eu no meu caso não ia votar. Eu também não iria muito entusiasmada. Quer dizer, o presidente eleito já foi recebido. Não sei, acho que pelo menos esperar mais uma semana para receber e dar essa explicação, não é? Já, obviamente que a diferença entre os votos já determinou que há um presidente eleito. Mas eu
pessoalmente, olha, quando nós estivermos Na presidência da no República. Palácio Só de Belém, recebemos o próximo. só recebemos o próximo quando todas as assembleias de votos estiverem. Eu só nem Exatamente. digo esperar pela publicação dos resultados pelo Tribunal Constitucional. Ok, não vou ir tão longe. Que será só no próximo. Demora 10 dias, acho eu, portanto só será 18 de fevereiro. Até podemos esperar esse tempo, mas Não é? podemos, sem problema. O que é assim tão urgente que António José Seguro tenha de ir lá e não possa esperar mais uma semana para levar os papéis É para o caso para Palácio? dizer qual é a pressa, não é? Qual é a Não, mas pressa? Marcelo tem sempre muita pressa para fazer tudo. Não, mas neste caso, quem dizer Eu acho qual era que a ele pressa está era ansioso. fazer. Exceto quando metes com o pé. Isso é bem visto, nem que seja simbólico, porque... Há portugueses que ainda não votaram, não é? E era dizer, muito bem, há um vencedor, eu vou esperar E ainda pelos por cima votos não é um do daqueles casos em que tipo houve uma freguesia que teve que adiar, mas que nem foi uma coisa Não, muito pública. não é? Não. Todos estamos conscientes que Há 20 freguesias que há que 20 adiaram. freguesias que tiveram que adiar as eleições por causa de uma tempestade. Tipo, não é uma coisa abstrata, é concreta e muitas- todos Há sabemos. muitas freguesias que não adiaram, porque depois também há aquela galhardia de nós não precisamos, fazemos e acontecemos, mas não é desejável que pessoas estejam a votar a caminho da mesa de voto num trator ou num bote. Claro. A democracia não tem que ser uma prova de obstáculos, quer dizer, esta ideia de que somos lutadores e vamos contra tudo e contra todos, é um bocado, quer dizer, enfim... vamos Sim, deixar mas de eu ser- percebo a questão romântica de até neste. Pronto, é a questão do. Até na merda. Até na merda. Não, nós podíamos dizer isso. pode. Ela disse Posso. caraças e ficou escandalizada. Merda pode. Se eu soubesse que estava a valer. Não podes. E então 10 vezes... Não podes, e não. vai- Estão-me a dizer que não podes. Mas continuemos, Papinho, vamos embora. Entretanto, estamos aqui a falar de democracia e soubemos uma notícia de última hora da Liliana. Muito obrigada. Não, sim, mas foste tu que a deste aqui na nossa Tu mesa. estás de folga, não era. Que é o debate quinzenal que o Primeiro-Ministro passou para sexta-feira, pois o Primeiro-Ministro agora é Ministro da Administração Interna. E é exatamente isso que nós vamos falar. Maria Lúcia Amaral demitiu-se, como já disse, a ex-ministra da Administração Interna. Odeio dizer administração, tenho que me concentrar várias vezes. Diz Mai. Diz? Diz Mai. Mas isso tem que dizer. Só tens de ter uma vez ministro Como da- ex-jornalista eu tenho Tu que só tens de especificar ter uma primeiro, vez só depois Ministro é que da posso usar a Administração sigla. Interna e depois podes dizer Mai. Sim, é isso, mas tenho que dizer a administração primeiro, não é? Mas agora estou bem. E posso dizer a da governação da invisibilidade, que é como tu gostas. No contexto da invisibilidade. No contexto da invisibilidade. E se bem que invisibilidade também... Ainda é pior que a administração, na minha opinião. Bem, a saída foi formalizada através de um comunicado da Presidência da República, foi ontem à noite, por volta das 9h30, gosto de ser muito específica, no qual Marcelo Rebelo de Sousa anuncia ter aceito esse pedido de demissão da própria, que foi justificado por ausência de condições pessoais e políticas para continuar em funções. O Primeiro-Ministro assume, como já disse, a pasta para já em regime transitório e estamos todos muito ansiosos para saber quem é que vai pegar nela. Já ouvi alguns nomes a serem atirados, não de pessoas importantes, só de pessoas que gostam de fazer palpites, tipo como se fossem apostas. Já ouvi Hugo Soares, por exemplo, vamos ver. A demissão surge após meses de críticas acumuladas. Temos ainda, em primeiro lugar, pela gestão dos incêndios do último verão e, mais recentemente, se está claro, pela resposta à tempestade Christine e tempestades que se seguiram, que eu já nem me lembro dos nomes. A Marta, só me estou a lembrar das mulheres, coitadas, não me estou a lembrar dos nomes. Joseph, Leonardo. Christian, Leonardo, exato. Marta. Onde, pronto, houve atrasos operacionais, a comunicação errática, a incapacidade de assumir falhas concretas no terreno, isolaram-na politicamente e completamente. A pressão intensificou-se nos últimos dias porque, como sabemos, Gouveia Melo, ex-candidato à presidência da República, publicou um artigo no Público e a ministra ficou, oh meu Deus, se Gouveia Melo está a falar de mim, então é melhor eu irmos já embora. Deixa-me só dizer aqui, com info inside do público, que Sim. o artigo estava combinado há vários dias, mas que tinha sim. sido, sim, Gouveia Melo tinha o compromisso de só publicar depois das eleições terminarem, mas já estava combinado há mais de uma semana. Portanto, o timing Exato. até foi determinado pelo público. Mas foi ele que disse que só queria depois Sim, dos... sim, então, um ponto a favor do senhor. Fecha-se assim um ciclo... É verdade, não tem muito. Sim. Fecha-se assim um ciclo A própria, governativo. demissão, se calhar, também já estava há uma semana. Não? Pois, se calhar já tal- estava, é tal verdade história. também. Era uma senhora... Esse devido. Mas, Liliana, já que estou a conversar contigo, achas que esta demissão vem tarde, vem a tempo ou não devia ter vindo? Olha, vem precisamente não, mas quase um ano depois da remodelação do primeiro governo, que acho que é interessante. Foi a 13 de fevereiro que, no primeiro governo de Montenegro, houve ali uma mudança de, creio que, 6 secretários de Estado, a reboque da saída de Hernani Dias, e é engraçado que praticamente um ano depois, ou pelo menos nessa semana, seja quando a ministra da Administração Interna sai.
Eu acho que o timing era mais ou menos expectável, porque precisamente com as eleições presidenciais abre-se aqui um novo ciclo político, determinado até pelo próprio presidente eleito, dizendo que agora durante os próximos 3 anos e meio não há mais eleições. Portanto, eu olho para isto como uma espécie de limpeza de primavera, embora a primavera ainda esteja muito longe. Mas, portanto, acho que há aqui que o governo tem, obviamente, muitos problemas, que a MAI não era o problema mais grave, se calhar neste momento é o mais, mas continuamos a ter a Ministra da Saúde. Mas quer dizer, eu não acho que a saída da Ministra da Administração Interna resolva todos os problemas, porque não era a Ministra que estava na festa do Pontal a dançar quando o país estava a arder. Portanto, aqui os problemas são transversais a vários membros do governo, desde logo ao próprio Primeiro-Ministro. Mas, de facto, a pressão veio crescendo nos últimos dias, como tu própria dizias, com vários partidos, com o Bloco de Esquerda, com a Iniciativa Liberal, com o Chega, também com o Gouveia e Mel, embora o artigo já tivesse combinado, sai na altura que sai. Os próprios autarcas estavam insatisfeitos com a falta de empatia também que a Ministra demonstrou, porque se calhar não veio de um lugar mau. Eu própria eu fico desconfortável em situações desconfortáveis, passa a redundância, portanto, sou aquela pessoa que num funeral ri de nervos. Sim, eu também. E a Ministra fez isso quando foi a Leiria. Ela estava a ser confrontada por um popular, por um leiriense que estava a dizer-lhe que ela demorou imenso tempo a ir, e ela estava a ouvir aquilo é matador na televisão, ou em qualquer sítio, mas na televisão, ela está a ouvir aquilo e está a sorrir, está a acenar e a sorrir. E, portanto, há pessoas que podem ser boas técnicas. Aí o tempo da pandemia podia-lhe ter sido favorável, com a máscara. Com a máscara já não conseguiam ver, sim. Depois admiram-se de ser cancelados vocês. Então, Por acaso. Não, estou a brincar, é verdade. Estou a brincar. já me arruinei a vida. Não arruinaste nada, estou a brincar. Eu sou liriense, eu posso. Sim, sim. Então sabes. É verdade, tu É podes. verdade. Eu vim aqui para Tu vieste aqui Exato. para limpar a nossa imagem. Lavámos as mãos. Greenwashing, não é? Greenwashing. Isto foi estratégico. Portanto, agora entretanto Desculpa, escondi-me no interrompido, raciocínio. sim, Não, mas, completamente. portanto, Estava a ela sorrir, devia estar nervosa. a posição de Ministra da Administração Interna é uma posição de alguém, ministro, governante, que está em permanente crise, não é? E, portanto, e antecipando-me a qualquer pergunta que possas fazer sobre nomes futuros, eu não sei quem é que vai ser chamado, também já ouvi Hugo Soares, já ouvi Fernando Alexandre, já ouvi até o próprio Leitão Amaro, já ouvi tudo. Depois de uma demissão acontecer, circulou todo o tipo de nomes nos WhatsApps dos jornalistas. Agora, Eles até podem fazer aquela coisa que eles gostam muito, que é juntar pastas, como estavas a referir a outros ministros, por exemplo, é aglomerar tudo a ver se a coisa encaixa. Espero que não o façam, porque lá está, a Administração Interna é uma pasta enorme. de crise, não é? Eu espero que a pessoa que venha saiba pelo menos que há duas coisas que são certas. No verão vai haver incêndios e no inverno vai haver cheias e este tipo de tempestades, e cada vez com mais frequência, e que se pare de olhar para a Administração Interna como epá, isto aconteceu e agora o que é que nós fazemos? Não, nós já sabemos que daqui a uns meses vamos ter incêndios, não é? Portanto, custa-me um bocado, e acho que a MAI cai também por causa disso, porque ela reagiu ao que aconteceu como epá, não, isto surpreendeu-nos, isto surpreendeu-me, de facto fomos apanhados aqui e daqui, e disse em Leiria, já não tenho certeza se foi em Leiria, mas creio que sim, vamos tirar daqui uma lição coletiva. Não, estamos todos a aprender coletivamente. Estamos todos a aprender coletivamente. Não é preciso aprender. Quer dizer, eu aprendi na escola que no inverno há cheias fortes, não é? E que no verão em Portugal tende a arder. O IPMA até podia dizer, olha, atenção que este fim de semana vem aí uma lição. Exato, não é? E já agora é que podia começar também a falar de uma forma mais clara, que dizer que vem aí uma frente não sei o quê e praia, mar e não sei o quê, um rio atmosférico. Sim, sim. Pá, falem claramente para as pessoas. Sim, a única coisa Se calhar que também percebo foi isso, se calhar a antecipar. mãe não percebeu bem o que é que lhe estavam a dizer. Pois. Portanto, faltam relatórios mais claros. E, portanto, sim, não é surpreendente. Acho que o timing acaba por ser é engraçado acontecer precisamente o ano depois da primeira remodelação do governo, mas que é expectável que agora venha aí mais. Dito isto, se toda a gente está à espera que exista, toda a gente, há muitas pessoas, algumas pessoas poderão estar à espera que exista uma remodelação, quem é que virá? Não sei. E haverá remodelação? Não sei, porque Luís Montenegro nós já sabemos que normalmente é bastante teimoso, mantém na cabeça dele o que é que quer. Eu percebo, às vezes também sou assim, as minhas amigas, meus amigos dizem não vais para aí, eu
É para ali que eu vou. Se alguém que Sim, vai, mas não te vai- se compares. alguém que segue. Mas não te compares. Mas mesmo com as coisas que a Liliana faz e que nós, amigos dela, criticamos e amigas dela, não Bem, é tão calma. mau. Então, não, e também não impacta 11 milhões de vidas. Não impacta. Sim, E também exato. não é assim tão Impacta calmo. só uma. Mas pronto, portanto, o que é que vai acontecer? Não fazemos ideia porque lá está. O Luís Montenegro tem na sua cabecinha fechada e ele é assim com todas as decisões e daí demorar também tanto tempo a formar governos e ter dado aquela barraca que deu na primeira vez. Portanto, não sei o que é que aí virá, não me arrisco a dizer nomes, embora já os tenha lançado, mas pronto, são meus, são vossos. E não sei se haverá de facto uma remodelação alargada porque Luís Montenegro tende a não querer saber. Acho que o secretário-geral do Partido Socialista disse que Luís Montenegro, e na linha do que a Liliana estava a dizer, já agora, não se pode alienar das suas próprias responsabilidades e que o primeiro e o mais importante responsável da proteção civil no país é o primeiro-ministro. Achas que, pronto, como reação a esta demissão da ministra, não é? Achas que José Luís Carneiro está a querer que Luís Montenegro assuma que é ele o responsável, que ele próprio se demita? Achas que agora com esta vitória de Seguro, achas que já consegue ganhar eleições? Como é que tu reages a isto tudo? Ai, não acho que o José Luís Carneiro esteja pronto para ganhar eleições. Eu acho que Mas será se eu que ele fosse acha Luís que está? Carneiro, não pedia admissão de quase ninguém. Ninguém. A ver se continuava a passar. Eu vou ser sincera, eu disse isto no domingo, eu esqueço-me que o José Luís Carneiro é o secretário-geral do PS. Tipo, esqueço-me às vezes vejo na televisão e Pedro Nuno Santos às vezes também se esquece. eu acho que toda a gente se esquece, talvez José Luís Carneiro De também vez se em esqueça. quando. Porque eu às vezes vejo, pois é, já não me lembrava. Portanto, eu acho que ele está a fazer um ótimo trabalho em passar despercebido. Que a julgar pelas presidenciais é uma ótima forma do PS ganhar eleições, que é passar despercebido e de repente aparece, recolhe uns votos, ganha. Se calhar a ministra apanhou a invisibilidade de José Luís Carneiro, pensou, olha, se calhar isto corre bem. São Estão a ser todos... tão injustos, ele teve um discurso tão forte politicamente, estão a ser injustos. No quê? Na reação à admissão? Ou... Não, eu digo no domingo. Não, mas nós estamos a falar o que ele disse a seguir à admissão da ministra. A culpar o primeiro-ministro, que parece Sim, que está a pedir sim. a cabeça dele. Eu acho que... Mas acho que ele tem que ter esse devia. papel, não é? Aqui- Porque não pode Tem, deixar. mas eu repara que percebo. também não a pede diretamente, não é? Porque lá está, é mais esperto que isso, não Vê podemos metade da chamar a cabeça, burro ao metade da cabeça. Tá, pede por outras palavras, não vem dizer demita-se, senhor ministro. senhor Não, primeiro-ministro." isso não. Ainda bem, porque no caso dele não lhe dava jeito que Luís Montenegro se demitisse, porque eu não acho que o PS fosse ganhar. Quer dizer, se calhar até ia, sei lá, não sei. Mas pronto, tu gostas mais de demissões do que o Zé Pedro, por exemplo. Gostaste desta? Eu gostei desta demissão na medida em que já estava na hora, há algum tempo. Eu, citando um amigo meu, a ministra da Administração Interna finalmente acabou o estágio. Parecia que tinha sido chamada para estagiar e pronto, e acabou o estágio e agora vem... E não ficou, mas não ficou. Não ficou, não foi contratada, acabou o estágio e disseram, pronto, olha, gostámos muito, mas agora não temos dinheiro para te contratar e, portanto, terás que ir Não há espaço. incerteza e precariedade do mercado de trabalho. Esta ministra da Administração Interna, e eu acho que falámos dela na semana passada, não? Falámos, claro, por causa da invisibilidade. Falámos. A resposta à tempestade, e se fosse só a resposta à tempestade, mas a questão foi a resposta aos incêndios, é a resposta à tempestade, e é sempre esta forma de lidar com as coisas como se fosse uma grande surpresa. Está a arder. Inundou. Pois, claro que inundou, não é? Então, se não houve prevenção, claro que ardeu, se não houve prevenção. Isto também é um trabalho, ou seja... Isso não é uma reação rápida, depois que foi uma coisa que eu me esqueci de dizer, desculpa Diz. ter-te interrompido. Não é isso, depois o tempo que se demorou a decidir coisa. É lento, houve... Eles próprios só se aperceberam para aí 48 horas a seguir do que É é que tinha lento. passado. A ministra disse que estava a trabalhar e afinal não estava. Estava a condecorar com Não a estava no fotos gabinete a de circular. crise. Quer dizer, dá a sensação de que, ou que a ministra não sabia quais eram as suas funções, ou que é tão incompetente que não a queriam lá. Ambas são péssimas. Eu acho que nós sofrimos muito, e isto é tanto para governos do PSD como para governos do PS. Nós sofremos muito com esta coisa dos partidos terem as pessoas da confiança deles, que é normal, não é? Alguém próximo do partido, mas depois terem que distribuir cargos por todas essas pessoas que andaram ali muitos anos a militar. E eu acho que nós sofremos muito com isso, porque às tantas temos. E não é só a ministra da Administração Interna, por exemplo. Há agora um antigo assessor da Ministra da Cultura que passa para dizer exatamente o certo, ex-adjunto da Ministra da Cultura passa
para as energias renováveis e fica com a pasta das energias renováveis. Eu sou completamente pela polivalência. Agora, como é que uma pessoa tem conhecimentos para trabalhar em ministérios tanto da cultura como das energias renováveis? Mas olha que a cultura não é só cultura, não te esqueças. Tive lá várias culturas, da juventude e desporto, quer dizer. Mas não tem torres eólicas. Em que momento é que se adquiriu competências suficientes para trabalhar na transição energética ao ser adjunto da Ministra da Cultura? Eu fico parva. Não continuo achas a que ficar falta parva. poesia nas energias renováveis? Eu continuo com o meu liricismo e fico E tapetes de surpreendida e arraiolos. espantada. Mas também tens o problema, não é só de ter que distribuir pelos Sim. amigos, como tu estavas a dizer, Eu não disse amigos. ou quem deu o corpo às balas durante sou o alguns André anos na Ventura. militância do partido, ou ajudou o partido de alguma forma, mas também tens que as pessoas competentes não querem estar nos cargos políticos. Mas deixa-me só acrescentar, porque também me esqueci, mas a administração interna não só exige competência técnica, mas também exige alguém que seja um político, não é? Que é uma pasta muito política e claramente... Tem que comunicar bem. Não era o caso. Não era o caso. Tem que ser clara nas comunicações. não é? Deixa-me só dizer para E não se terminar. pode rir em funerais, como eu. Eu, por exemplo, nunca vou poder ser Presidente da República. Não, isso estou pode- disponível. Não, isso nós Ministra da Administração Interna não vai dar. Não te vamos pôr como mãe. A Madalena também não, porque não sabe dizer o nome do seu próprio cargo. Queria dizer o nome do seu próprio cargo. Eu, para terminar e para passar ao Zé Pedro, coitado, ele não falou sobre este assunto e que deve ter muitas coisas para dizer, Opa. É de propósito. incluindo elogios a José Luís Preso. Carneiro. Eu acho que finalmente Luís Montenegro passou a aceitar demissões de ministros, não é? Sabemos, acho que Sim, porque ele já disse que não é? Houve uns que tentaram e Ministra ele da não. Saúde. A Ministra da Saúde já se Exato. tentou demitir várias vezes e não consegue. Porque o Está em lista de ministro não espera. se pode, está em lista de espera para se demitir, para a admissão, porque um ministro não se pode demitir sem o primeiro-ministro autorizar, aprovar a sua admissão. E, portanto, temos casos neste governo de pessoas que se perpetuam em cargos para os quais claramente não têm competências e neste caso, vimos o Luís Montenegro a tomar a decisão certa. Agora, a verdade é que Luís Montenegro, se usasse no seu governo a mesma bitola que usou durante os governos do PS, que pedia demissões por tudo e por nada, já não tinha lá ninguém. É muito curioso ver que Luís Montenegro, enquanto quando eram governos do PS, estava sempre a pedir para rolar em cabeças, e quando é o seu governo, não permitiu que a Ministra da Administração Interna se demitisse, mas, por exemplo, a da Saúde não a deixa ir embora. Se há uma decisão estratégica para deixar o SNS tão desfalcado e tão na merda, peço desculpa, vou mesmo ter que usar esta, que não há outra expressão. Se é uma estratégia para isso, para alguém ser o carrasco do SNS e posteriormente poderem privatizar tudo como eles gostam, Vocês acreditam mesmo nisso? não vejo outra justificação. É serem só... Burros? Eles não são burros. Não acho que sejam burros. Não são burros no sentido em que Honestamente, usam a sua esperteza. não consigo ver outra justificação para Luís Montenegro não permitir a saída da Ministra da Saúde, por exemplo. Mas pronto, olha, permitiu a da Administração Interna, pronto, se calhar não quer desfalcar e desmantelar a Administração Interna, coisa com a qual ela concorda, é bom deixá-la viver de boa saúde. Mas sim, acho que Luís Montenegro tem que... Acho que lhe é exigido um bocadinho mais de coerência, não é? Não se pode estar na oposição e exigir a cabeça dos ministros todos e depois no seu governo ter situações como as que tem, como era o caso da Ministra da Administração Interna, que, pronto, acabou o seu estágio, coitada. Zé Pedro, deixei-te para o último porque sei que estás particularmente ansioso para falar deste assunto. Tu que normalmente criticas a vontade de rolar em cabeças, não é? Tu não és contra isso, não é? Tu gostas que as pessoas façam estágios prolongados. Eu não sei bem quando é que eu defendi isso. Mas, não, tu já disseste, estamos sempre a pedir demissões, deixa estar, calma lá. Deixam o Luís trabalhar. Exato, deixa o Luís trabalhar. Mas desta vez eu sei que te posicionas do lado das pessoas que queriam esta demissão ou não. Vamos lá ver. Não é, eu posiciono ao lado das pessoas que não queriam que esta ministra tivesse sido escolhida. Certo. É diferente. Maria Lúcia Amaral... Estás muito inteligente com as palavras hoje, mas só hoje. Piropos, olha que piropos. Cuidado com piropos. Não é um Piropo. piropo, é um elogio. Não, eu levei como piropo. Vamos lá ver. Foi um piropo, depois explico tem off, o que é um piropo. Vou dizer, Leon. Então, mas ouve, agora sim estou Agora ansioso. foi, agora sim estou agora é que Não. Agora é que eu estou ansioso, não é por causa, meus não é por causa da amigos, minha. isto não está nada bem. Já Isto Bom. Daqui. Não, já fui. Vamos lá ver, vamos. Já quase fui cancelada este mês e ainda não me chamaram para comentar na SIC. Não. Vamos lá ver. A Maria Lúcia Amaral é uma senhora com um currículo notável,
uma técnica jurídica insuspeita, com uma competência no Tribunal Constitucional, como magistrada, como professora académica, portanto, quer dizer, isso não está em causa. Destruir a carreira das pessoas adjetivando-as da pior forma não vale a pena, não é? Para o cargo em concreto, é evidente que não tinha qualquer tipo de talento. Porque é um cargo político e dentro dos cargos políticos é um que obriga a que a pessoa tenha genica, que esteja presente, que tenha rapidez de ação, que passe noites sem dormir. É o Ministério da Administração Interna, caramba. Quer dizer, não há só incêndios e fogos. Há incêndios e fogos. Olha, estás a ver, tu fizeste um elogio e eu fui de vela, bicho. Já não é uma coisa. Já tem, Então não há só incêndios e cheias, quer dizer, há a questão do aeroporto, onde a borrada é completa também, não é? Na introdução dos passaportes digitais. Ninguém se lembra disso, mas é outra. Mas é competência dela, não sabia. Há intervenção, é o Ministério da Administração Interna. Há polícias a trabalhar durante a noite, há operações especiais, quer dizer, é evidente que o Ministro não está a comandar tudo, não é disso que se trata, mas tem uma responsabilidade que é muito diferente do Ministro da Agricultura, que tem uma vida muito mais calma. Ou da Economia, quer dizer, a Economia chega a casa, jantar, e em princípio a Economia não vai explodir naquela noite. Portanto, não tinha o mínimo talento. Agora, a minha questão aqui é, a responsabilidade é do chefe do governo. Eu não culpo a senhora. Em teoria, as pessoas acham-se capazes para as coisas. Se Montenegro me ligasse agora, o que é altamente improvável, e me dissesse, olha, queres vir tu para Ministério da Administração Interna? Dizia que sim. Mas por acaso acho que era bom. Eu não tenho síndrome de impostor, portanto. É o que Não. falta. Homem, Não Madalena. mas para comeces com isso. mas para outras É verdade, não estás, não? Mas para outras coisas que me convidassem, se calhar já dizia, sou altamente incompetente para isso. Para andar com o colete em jeep a resgatar pessoas, eu vou. Agora, se me dissessem, não, mas queres ser Ministro das Finanças, por amor de Deus, não me faças isso. Pronto, estás a ver? Era mais ou menos assim. Mas, portanto, as pessoas têm aquela tendência, e a senhora tem, à frente da Provedoria, no Tribunal Constitucional, como académica, insisto, é uma pessoa competente e disse, bem, eu sou capaz de... E é um cargo em que um jurista, que é para toda a obra, não é? Os juristas podem fazer o que quiserem na vida, até tocar piano. E então a senhora pensou, eu posso assumir o cargo. A responsabilidade do Primeiro-Ministro, que tem que ver o perfil, que tem que entrevistar, conversar e depois sim formular o convite. Quando percebe que não correu bem, tem que pôr a andar. É simples, a vida é como é, isto são caras. Atenção, nós não somos amigos, isto é o Governo da República, portanto, se uma pessoa não serve, lamento imenso, tens de ir embora. O problema é que os nossos líderes são muito frágeis. Se fazem isto, cai o carmo e a eternidade, e ainda vão à vida deles também, porque depois as pessoas dizem, instabilidade, os primeiros ministros não têm tido força, quer dizer, teve António Costa, quando teve uma maioria absoluta sólida, e depois teve outros problemas, exteriores à governação e à política, não é? Parágrafos, mas fora isso, andam sempre todos aqui com o credo na boca. E, portanto, Luís Montenegro falhou no primeiro governo, com Margarida Blasco, Sim. falha no segundo, e no segundo tem um problema, que é, eu agora se corro também com esta, vão dar cabo de mim, não é? Mas a Blasco foi discreto, não é? Porque foi nas eleições. Não, foi nas eleições, Sim, claro, portanto, foi tipo... mas é uma segunda escolha errada. Eu não chamo eleições, eu chamo uma remodelação governamental. E uma oportunidade perdida em alguns casos. Portanto, Logo na saúde. E, precisamente o que eu me estava... Luís Montenegro Great tem muito mais, ainda no domingo também defendi isto, Luís Montenegro tem muito mais sentido de partido do que de Estado. Sim. Não é um primeiro-ministro a sério, é um líder da AD. E então estão lá todos no gabinete, não é? A fazerem vídeos. E alguém diz, Luís, se tu pões a Maria Lúcia a andar, ouve lá, agora vamos ficar com a popularidade em baixo, porque vamos dizer que já falhaste 2 vezes. E pois é. E depois amarra a senhora, porque a senhora também se queria ir embora, a senhora já se queria pirar ao tempo. A senhora queria-se pirar, ainda estava tudo a arder, quanto mais cheias. Portanto, fica ali presa. Por isso é que eu estava a dizer há pouco, desculpa interromper-te, que acho que há muitas decisões que são feitas com base nas consequências do comentariado e da percepção pública. Exatamente. Porque é a tal fragilidade, não é? Quer dizer, não há força, não diria legitimidade, porque essa poderá existir formalmente, mas na prática não existe. E então a senhora tem estado em cativeiro, para Leiria, para onde a senhora claramente vê-se pela linguagem corporal, não queria ir, deve ter sido arrastada. Eu não sei se Luís Montenegro, como agora vivemos tempos difíceis em termos de ironia, estou a brincar, é ironia, mas não sei se Luís Montenegro não deu ordens para os seguranças a amarrarem, meterem no carro e levarem-na. Não sendo brincadeira, pode ter feito um pedido muito especial. Maria Lúcia, vai lá, por favor, precisamos aqui de aparecer. Vai lá que eu quero imenso ter esta pasta. Porque foi numa altura em que, se nós pensarmos,
A resposta do governo é terrível. É terrível porque esconde a informação no início. O comunicado do Primeiro-Ministro na quarta-feira não dava conta de gravidade nenhuma. Se diz sim há estragos nas infraestruturas, mas estamos a arranjar, estamos a consertar. Uma pessoa não tem ideia disso. Depois, para quem duvida desta minha teoria, então porque é que o Primeiro-Ministro atrasa o estado de calamidade? É porque, de facto, não achava que havia razões para estado de calamidade. Portanto, não tinha consciência, ou escondeu a informação. Depois, demoram 2 dias a articular-se. De repente, um governo que estava quieto, saem os ministros todos disparados. Pinto Luz parecia um fuso. Varreu o país todo em 2 segundos. Aquilo é uma coisa... Quem não podia sair dos gabinetes fazia vídeos para a internet, para mostrar, estou a trabalhar. Quer dizer, aquilo viu-se mesmo que foi consertado. Sai o Pinto Luz, Leitão Amar faz vídeo e a Maria Lúcia... Parece uma altura em que... Ministra da Agricultura... O Nuno Melo... Ministra do Ambiente. A Ministra do Ambiente, que, atenção, é das que tem estado melhor, e vamos lá ver, há bocado vocês estavam a falar nessa questão de remodelação ou de trocas, sendo certo que a Ministra do Ambiente é muito virada para a área da energia, tem currículo nessa área, mas com a resposta que deu à crise, não sei se não poderia ser uma escolha para a administração interna, não é? Deixar ver depois, como Pinto Luz, por exemplo. Só que aqui isto é cobertor, não é? Puxamos para um lado, destapamos do outro, depois pusemos... Mas se numa dessas pastas tivesses um secretário de Estado forte, poderia ser que saísse o ministro para a área da administração interna e em que fosse o secretário de Estado a assumir a pasta. Enfim, mas eu odeio esta especulação e os bitites, eu odeio isso. Portanto, não vou dizer nada dessas coisas. Ontem eu ouvia falar em Almirante Gouveia, Mel, está tudo louco. Também. Uma tarde estamos nas apostas do... Vamos ao café apostar. Eu acho que vai ser este. Ganho 5 paus. Portanto, a questão é essa, foi de um momento para o outro, o governo acorda, manda tudo para a rua, como digo, os que estavam no gabinete ficavam, e aquela senhora era notório o seu desconforto. E, portanto, estava agarrada. E, portanto, a culpa, a responsabilidade é do Primeiro-Ministro, é o chefe do governo. Não me venham dizer, mas ela sabia que podia. A responsabilidade é do chefe do governo. É ele que forma o governo, que faz os convites, é ele que demite, que aceita demissões. Aceita demissões ao Presidente da República formalmente, mas é por proposta do Primeiro-Ministro. Não foi o Presidente da República que demitiu a senhora, foi sob proposta do Primeiro-Ministro. É assim que funciona. E, portanto, estamos perante um Primeiro-Ministro que falha sempre que é chamado a ter a ser competente no casting, não é? E em causas que sejam importantes. Neste caso, proteção civil, está em causa a vida de pessoas, a recuperação económica. O país levou uma pancada tremenda. Eu creio que ainda não temos a noção bem da pancada que levámos, porque isto vai custar milhares de milhões. E vai custar milhares de milhões a acabassem os fundos. Os fundos vão todos para isto. Há aquela sensação, as tais percepções que isto foi um vendaval, foi difícil, há pessoas que têm que recuperar os telhados. Não é isso que está em causa. A indústria está completamente destruída. Destruída, vias de comunicação. É preciso ter noção que isto foi uma pancada muito grande, que resta saber se pode ser que a Europa ponha aqui mais qualquer coisinha em termos de dinheiro, mas também é para isso é que preciso que o governo peça, não é? Claro, também. Exato, peça também, ajuda, também vai... reconheça, que também não fazem porque sempre a pensar na imagem, sempre a pensar na comunicação. Pois, Mas precisamente. porque achas que dá uma imagem frágil? Claro. Lá para fora, precisamos da vossa ajuda. Claro. Mesmo geradores estão sempre a adiar tudo porque há ali... Vocês sabem quanto é que custa um gerador? É caríssimo. 200 4... 900 euros foi o preço que os meus pais pagaram por um caríssimo. gerador. É muito, muito caro. Os meus pais conseguiram. E mas devem conseguiram. disparar quando são precisos, não é? Sim, estão ligadas às coisas mínimas. Lá está, eu aqui a expor a vida dos meus pais, mas há um aspirador que é ligado fora do tempo e a minha mãe passa-se com o meu pai. Mas pronto, isto para dizer que, obviamente, que nem todas as famílias têm 900 euros para pagar por um gerador. Lógico. Como é que o Estado não está a responder a isto e como é que não está a pedir ajuda à União Europeia? Pronto, eu fiquei só escandalizada com 900 euros e não é dos modelos mais caros. Claro, não. É uma resposta que é a todos os níveis insuficiente, incompetente, e o Primeiro-Ministro sempre que estão muito concentrados na sua imagem, na sua comunicação. Quando caiu um helicóptero no Rio Douro, que é um desastre terrível, estavam lá guardas das militares e o piloto, coitadinho, que não é militar também, obviamente, que é uma pessoa que perde a vida. Por acaso não, o piloto sobreviveu, foi o único. Mas o Primeiro-Ministro aparece no barco e uma pessoa pergunta: o que é que tu estás a fazer num resgate de um helicóptero no Douro? Não é? Quer dizer, é porque ele ali não fazia mesmo rigorosamente nada. E numa catástrofe destas, só vai quando percebe que está a correr mal. E está a correr mal em termos de imagem. Claro. Sempre. Sim, é sempre a imagem. resposta. Por isso é que eu digo, não tem sentido de Estado. É sentido dos partidos. É a malta tralha dos partidos, das jotas, que não consegue pensar o país, o governo, e que não são responsáveis. Pronto, até esta senhora não tem culpa nenhuma. Fez o melhor que sabia para aquilo. Achas tu? Não sabes se fez o melhor que sabia.
Não, Estás a ser... era um cavalo de Troia. Vou dar cabo do país. Mas bem, vamos. Olha, nunca sabes. Não, a senhora fez o que sabia. Tenho que Fez o que sabia para estas funções, não é? Para as funções em que tem que agir rapidamente. Há pessoas que têm raciocínio e capacidade de decisão rápida e outras que não. Não significa que, se calhar, se lhe dessemos 3 meses, não tinha uma decisão excelente. Só que há coisas que não podem esperar 3 meses. Exato. E isto, quem Tem é... 3 dias. E quem é que tem a responsabilidade? O chefe. É sempre o chefe. Porque se nós acabamos a distribuir as responsabilidades, como eu vi, muita gente me veio dizer nas últimas horas aquela questão de não, mas ela também sabia que não era competente. Se nós distribuirmos assim a responsabilidade por todos, é bom para o Primeiro-Ministro, não tem? Claro, não tem nada a ver com isso. Sai agora a Ministra, coitadinho, ele não sabia, a senhora aceitou, então a senhora foi aceitar. Então a senhora não sabia que não podia. Não. A responsabilidade é do Primeiro-Ministro, é do chefe do Governo. Sim, se deres um osso a um cão, ele vai roer, depois não podes criticar que o osso está todo ruído. Basicamente é isso. Terminada a nossa, Ótimo final para terminada a nossa reflexão, vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Maria Escanja, Eu vou mandar as pessoas. vais mandar aos mesmos sítios da semana passada? Não. Ok. Não, vou mandar aos concertos de Sérgio Godinho no festival Às vezes o Amor, que é um espetáculo chamado As Canções de Amor de Sérgio Godinho, que não é propriamente Sérgio Godinho a cantar Michael Bublé, é Sérgio Godinho a cantar canções que... Queria tanto Não. essa versão. Eu depois peço. Vou dizer que tenho uma amiga que gostava muito. Mas são várias canções que seja sobre amor em várias formas, incluindo a liberdade, entre outras. Sei que, por exemplo, o Terça-feira está no alinhamento, o Brilho nos Olhos, é um passeio pela carreira de Sérgio Godinho, e é sexta-feira, dia 13, no Campo Pequeno, e domingo, dia 15, no Coliseu do Porto. Desculpem, estava-me a esquecer disto. E a outra recomendação que eu tenho é um filme que estreia amanhã nos cinemas, que é A Voz de Hind Rajab, que é sobre uma rapariga palestiniana, e que eu já vos dou mais informações, que eu esqueci-me de abrir aqui a sinopse, mas eu vou abrir e já voltamos a mim, pode ser? Que é só Ok. para eu explicar. Zé Pedro Silva. Tenho uma série de coisas. Vamos à gastronomia primeiro. O mês das migas, em Mora, até ao final do mês, exatamente, vê-te bem. Portanto, nos restaurantes locais há migas com fartura. De 14 a 17 de fevereiro, Ceia, na Guarda, recebe a 49ª edição da Feira do Queijo da Serra. Portanto, com as migas vou com as cajas, a Madalena quer ir aos queijos. Epá, quero ir a todos. Vamos Não, embora. não, vais às migas. Temos também o Festival dos Sabores Mirandeses, 13, 14 e 15 de fevereiro, Miranda do Douro, Bragança, que tem também artesanato, para além da promoção das suas carnes locais, como a vitela mirandesa, o cordeiro de raça churra galega mirandesa, portanto, tudo isto, e também com artesanato. Em termos de gastronomia, queria também dizer que o meu amigo João Rodrigues acabou de anunciar a abertura, que ainda não abriu, mas que está para breve, do seu restaurante. É um dos melhores chefes nacionais, que promove a gastronomia portuguesa por todo o mundo com eventos, promove internamente os produtores nacionais e promove externamente a gastronomia portuguesa em eventos literalmente por todo o mundo, e agora anunciou um restaurante para breve que será na Comporta, o Mogo, e de gastronomia estamos resolvidos. Temos depois o Festival Literário de Loures, de 26 de fevereiro a 1 de março, no Centro Comercial da Portela, que eu creio que tem amigos teus, Maria Escanja, Samuel Lúria, e mais alguém que me estou a esquecer, porque... Tenho mais a mim. Como é que se chama? Zé Pedro. Ai, não sou eu, peço desculpa. Festival Literário de Loures. Portanto, Aparece logo aqui em primeiro nas pesquisas. Festival de Jazz de Oeiras, o segundo, 18 a 20, e pode meter, não sei se mete, mas pode meter Isaltino Moraes. Não sei se com corneta ou não, mas enfim. 18 e 28... Vocês viram que vai haver uma almoçarada com Yeah. o Isaltino? Pois é. Mas era cozida. Olha, Luísa Sobral, Sam daqui de Samuel Lúria, Ana Marques, Joana Bertoldo, Maria Francisca Gama. São ou não são teus amigos? Amigo, só o Úria, mas há aqui várias pessoas que conheço e com quem simpatizo muito e tenho afinidade. Pronto, Festival Literário de Loures. E o Jazz de Oeiras. Por fim, 2 livrinhos, um deles do Japão, que eu sou apaixonado, a mais breve história do Japão, das origens míticas ao poder da cultura pop, de Leslie Downer.
Tudo o que aparece do Japão, uma pessoa consome, porque o Japão é um país de facto que correu muito bem, apesar de todas as dificuldades que tem, e toda a física divertida de Carlos Fiolhais, do professor Carlos Fiolhais, que eu sou muito fã. Adoro os livros dele. Eu adoro ele, e sim. tudo o que ele faz, portanto, se fizer outra coisa qualquer eu também vou adorar. Neste caso dá para crianças, para adultos, para tudo. E as ilustrações são do José Bandeira. E pronto, e já vendi o meu peixe. Olha, eu vou buscar este do Fiolhais. Deixas-me dizer só aqui a sinopse do Não. filme que eu recomendei. Se eu não deixar, o que é que acontece? Não digo. Não, diz lá. Eu obedeço. Diz lá. Eu não queria, ou seja, eu sabia a ideia da história, mas não queria dizer porque o tema é bastante importante Delicado. e queria que estivesse bem dito. Isto é sobre uma coisa que aconteceu em Gaza, dia 29 de janeiro de 2024. Voluntários do Crescente Vermelho recebem uma chamada de emergência. Uma menina de 6 anos está presa num carro sob fogo israelita em Gaza, a implorar por socorro, e enquanto tentam mantê-la em linha, fazem tudo o que podem para lhe conseguirem enviar uma ambulância, que é o nome da rapariga, que é a Hind Rajab. Isto é uma história real e pronto, o filme estreia amanhã. Não é para estômagos frágeis, porque eu já vi alguns clipes e... Não, certamente não é. Olha, Pronto. cá está. Liliana. Recebi um e-mail sobre o assunto. Olha, já viram, coincidência. Liliana. Eu preparei-me muito mal, não preparei todo, em particular para esta parte. Olha, vou-vos dizer o que é que vou fazer. Vou surgir o Carnaval no Palácio Pimenta. O Carnaval apimentado no Palácio Pimenta, assim é que é, dia 14 de fevereiro. Não sei quão familiar é, mas permite a entrada de crianças. Onde é que é? No Palácio Pimenta. Mas onde é que é o Palácio Pimenta? Acaba aqui a minha informação, eu disse que não tinha preparado. Zé Pedro, eu vi isto agora enquanto vocês Pode não ser em é. Silves, não interessa. Não, Não, posso... é Não, Lisboa. em Lisboa. Lisboa. Pronto. Não, isso eu sei. Lisboa. Não estou indecisa se é em Eu Benfica. estou a transpirar neste momento, porque eu claramente não preparei para isto. É mesmo Não faz mal, mas repara. Isso é um desafio. Descubra o Palácio Pimenta. A Liliana não se preparou para este segmento, mas preparou-se incrivelmente bem para o resto. Não. É que o Palácio Pimenta faz parte dos museus de Lisboa, isto eu sei. O Palácio Boa, Pimenta é no obrigada. Campo Grande. É, pronto. Exato, Eu nem é sei esse. se lá vou. Eu não esperava Diz que que vais, diz às pessoas Pronto, vou, para irem não sei. dar-te um beijinho a ti e ao teu filho. Exatamente. Pronto, e é isto. Sim, que esta menina preparou-se para o podcast, para o qual foi convidada ontem ao fim da tarde. Exato, é e verdade. tem um bebê em casa. Vamos Isso elogiar. Quer dizer, ele já não é bem bebê. Vamos, Ainda não podemos dizer que para ele seja sempre. bebê. Eu vou ser daquelas mães que 35 anos. uma Então o filha, meu um bebê, pois vais mesmo. Não. Olha, é mesmo no Campo Grande, o Palácio Pimenta, ficam a saber. Pronto, olha. Mas é eleita. Está Mas eu duvido sempre. ela representa Lisboetas, achas que... E, duvido ser. claro, cumpre-me também dizer, se tiverem tempo livre, essa capacidade, vão para a Leiria, vão para as aldeias afetadas e usem o vosso tempo a ajudar outras pessoas. Eu vou estar no Carnaval. Não, estou a brincar. Eu vou estar no Carnaval. Também irei a Leiria. Não vocês que eu não posso, que eu estou no Carnaval. Lá está, cancelada. Não, eu não irei este fim de semana, mas naturalmente que irei a Leiria em breve. Eu tenho um mandar e uma confissão muito rápida, que é sucumbi à tentação de ver Bridgerton e Ai, tenho a dizer que, pá, deixem de ser pseudo-intelectuais, vejam, Incrível. é muito bom. É. Eu tinha visto a primeira temporada na pandemia e fiquei, isto não é para mim, é muito Mas já heterossexual. viste a Queen Charlotte? spin-off? Não, ainda não. É o melhor. Então, Pois é imensa Pronto, olha, traga essa ama curiosidade. Queen Queen Charlotte, Enfim, o amor entre a Queen Tá, a Charlotte primeira e George. parte da temporada 4 está agora a dar, a segunda vai dar no fim de fevereiro. Mas pá. aquilo é assim tão hetero, aquilo é bastante woke ou não? Algumas coisas, mas vai Eu ser mais sou woke daqui como- para a frente, por como isso essa foi a minha adjetivo motivação para ver. Pois. Eu nem sequer Eh, vi Stranger Things. Percebem porque é que eu não estou a trazer? Eu Sim, mas acho que nesse essa não vale nível muito, já. não está a Não, mas valer eu muito a tô- pena. eu Ainda estou no E Tudo o Vento Levou, por amor de Deus. Mas pronto, parem de Ainda estás a ver resistir. o filme pela primeira vez. Sim, Aquilo é sim. muito- Ainda não vi, ainda não Parem vi. de resistir, a Shonda sabe o que faz e quero agradecer a todos. Shonda sabe o que faz. Shondaland, exato. Shonda sabe o que faz. Agradecer a todos os ouvintes, agradecer especialmente à Liliana Borges por aqui estar e pelo Obrigada. seu input Obrigada de pelo última hora. convite. Gostei muito de a ter, foi a primeira vez que estive com a Podemos Liliana. mandar o Johnny embora enquanto estou a brincar. Não, mas agora espero que saia o próximo, não é? Nós vamos estar no Palácio de Belém, vamos Podemos fazer mandar o lá. Zé Pedro antes, assim ficamos sem pessoas de direita neste podcast. Esta boca é para o Johnny, não Não é para assumas ti. o que é que eu sou ideologicamente, É para o ninguém Johnny sabe. e Eu. vais para a esquerda e direita, não é para ele. Não assumas ideologicamente as coisas das pessoas. Aham, está bem. Obrigada, até para a semana. Beijinhos. Beijinhos. Muito obrigada. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.